Bom dia, manhã de 5 de fevereiro, para mais uma dificuldade bíblica. Essa é a dificuldade de número 36. E aqui lemos em Gênesis 20, verso 12, aonde Abraão diz: e na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Muito bem, para entender a dificuldade de hoje, você deve ver a de ontem, onde nós falamos se a Bíblia condena o caso de incesto. E se a Bíblia condena o caso de incesto, por que Abraão casou com sua irmã? Abraão, aqui nesse texto, admite que Sara, sua esposa, era na verdade sua irmã. Portanto, Abraão não mentiu quando disse que Sara era sua irmã. E se o incesto é denunciado na Bíblia, conforme vimos em Levíticos 18:6, Levíticos 20:17, por que o Senhor não trouxe uma maldição sobre Abraão por ter casado com sua irmã, filha de seu pai, mas não filha de sua mãe? Bom, vamos à solução dessa dificuldade. Abraão não cometeu pecado, nem mentiu com relação a Sara ser sua irmã, conforme vemos em Gênesis capítulo 20, versos 4 e 5. Abraão, na verdade, admitiu que Sara era filha de seu pai, mas não de sua mãe, e ela se tornou sua esposa, conforme vimos em Gênesis 22. De qualquer forma, vamos garantir uma real prova de Abraão que ele violou alguma lei por duas razões. Primeiro, o incesto da lei não foi dado a Moisés senão quase 470 anos depois, quase 500 anos depois de Abraão. Portanto, não existe nenhuma responsabilidade de Abraão com relação à lei, mesmo porque nós podemos ver que também entre os primeiros descendentes de Adão e Eva, já que todos vieram deles, todos eles de alguma forma cometeram um incesto, casando entre irmãos e irmãs. Os termos também irmãos e irmãs são usados na Bíblia com uma certa latitude, como termos às vezes entre pai e filhos. Jesus, por exemplo, deu o exemplo disso sendo chamado filho de Davi. Nós sabemos que Jesus não era exatamente filho de Davi, mas sim descendente da família de Davi. Às vezes, irmãos não quer dizer necessariamente parentes próximos e pode indicar um grau de proximidade ou até mesmo alguns graus de proximidade. Ló, que era sobrinho de Abraão, foi chamado por Abraão de somos irmãos, em Gênesis 14:16. A mesma coisa, uma filha poderia representar uma neta ou uma bisneta ainda. Considerando a idade de Abraão, viveu 175 anos, de acordo com Gênesis 25:7, é possível que ele tenha até casado com uma neta de seu próprio pai, ou com uma sobrinha. E assim, Abraão, ao casar-se com Sara, não violou nenhuma lei de incesto. Não quer dizer que Sara era necessariamente filha de Terá, podia ser até uma neta. O exemplo que a Bíblia dá nos erros de Abraão, quando Deus chamou a Sara e Abraão, ele não legitimou como algo que era ilegal, ou que havia incesto entre eles. Todos esses são fatos que nós devemos considerar antes de acusar Abraão de ter cometido incesto. Não é mesmo? Porque, como dissemos,
Os primeiros descendentes de Adão e Eva casaram-se entre eles. Só mais tarde, depois quase 430 anos e mais 40 anos que o povo teve no deserto, que a lei foi legitimada. Portanto, acusar Abraão de incesto por ter casado com a filha de seu pai e não de sua mãe não é exatamente um incesto. Bom, essa é uma dificuldade que nós deixamos com você e demos algumas respostas. Esperamos que seja satisfatória e que você medite mais na Bíblia. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Todo dia colocamos 3 vídeos. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde, colocamos um verso por dia e à noite, curiosidades bíblicas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.